Paz de Jesus seja sobre sua vida, amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Ezequiel 47. Na semana passada, Samuel pregou sobre Ezequiel 37. E quando ele falou Ezequiel 37, eu pensei, meu Deus, será que é o 47? Porque eu venho assim meditado já há alguns dias nessa palavra. E tenho compartilhado, eu lembro que pelo menos umas 2 vezes eu já compartilhei essa palavra. Compartilhei com um casal de irmãos, de amigos. E depois compartilhei também num pequeno grupo, onde nós estávamos reunidos, eu compartilhei também essa palavra. E tem sido assim, uma palavra que eu li algum tempo atrás, que veio ao meu coração. E tem palavras que parece que vêm no teu coração e vai embora. Passa, você lê, ela vai embora. Mas tem palavra que parece que fica. Ela fica e eu creio que é Deus falando. E eu creio que Deus também deseja que a gente possa compartilhar. Então, na semana passada eu falei, caramba, se Samuel pregar, não vou poder pregar mais. Mas foi 37 e foi uma palavra, inclusive, assim, muito inspiradora e muito boa para nossas vidas, amém? Eu quero ler o texto com vocês, de 1 ao 12, diz o seguinte: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, para a face da casa que dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa e do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que não se podia atravessar, porque as suas águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visto isto, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no Mar Morto, pois as águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que este passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Eglaim. Haverá lugar para se estender redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão debaixo do sal, deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não fenecerá a sua folha, e nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Mesmo assentado, eu queria que você fechasse seus olhos e a gente vai orar. Senhor, lemos aqui a Tua palavra. Ó Deus, sabemos que muitas vezes lemos, Senhor, e não entendemos muitas coisas, Senhor. Mas o nosso rogo, ó Deus, a Ti, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha descortinar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quis falar através, Senhor Deus, dessa visão de Ezequiel, Pai. No nome de Jesus,
nós entendemos, Senhor, que essa palavra é uma palavra para esses dias, Senhor. É uma palavra que o Senhor quer falar, ó Deus, no coração de todos que estão aqui nessa noite. Por isso rogamos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar, ó Deus, de forma poderosa, Senhor, em cada vida aqui, Senhor. No nome de Jesus. Quantos dizem amém? Conforme eu falei para vocês, eu tenho assim, pensado, meditado nesse texto, a gente fica ruminando durante, já tem algumas semanas, creio que até mais do que um mês, já li esse texto várias vezes, e eu destaquei algumas coisas assim que têm sido úteis para a minha vida. Posso dizer assim, essencial para a minha vida. Eu queria poder compartilhar com vocês nessa noite. O texto fala sobre um rio, e o rio sempre é assim uma referência muito importante. As grandes civilizações, elas iniciavam as cidades, procuravam as margens dos rios para criar suas cidades. Então a gente vê que desde os tempos antigos ali eram estabelecidas as cidades, porque o rio, para nós, pode, nos dias de hoje, não representar muita coisa. A gente pode não observar, né, as grandes riquezas que existem nos rios. Mas para civilizações primitivas, né, era muito importante que as suas casas, as suas cidades estivessem bem próximas ao rio. Porque o rio, evidentemente, fornece água, né, para a sobrevivência, fornece alimento, é importante para a agricultura, né, para plantar, enfim, para desenvolver algo relacionado à cultura. E o texto que fala aqui, fala sobre o rio, né, e está falando não é apenas um simples rio, está falando de um rio assim espiritual, fala de uma riqueza em Deus, fala de alguma coisa assim que nós precisamos conhecer e entender. Uma outra colocação que eu queria fazer sobre o rio, sobre rios, né? Eu falei sobre cidades que estão estabelecidas próximas a rios. Eu creio que a gente aqui não tem muito problema com relação a estar perto de rio, né? Eu, semanalmente, tenho, assim, quase toda semana eu tenho acesso à região serrana ali de Macaé, e tenho assim acompanhado, pelo menos uma vez por semana, a dificuldade que tem acontecido devido às cidades que são próximas ao rio. Então, por exemplo, existem cidades que estão com as suas ruas, as suas estradas fechadas, porque as pontes quebraram, né? Então, existem cidades que estão ilhadas por causa da proximidade do rio. Porque, de repente, acontece uma cabeça d'água, acontece uma enchente, né? E alaga tudo, inunda as ruas, inundam casas, e a gente viveu aí recentemente, alguns anos atrás, aquela grande situação, né, terrível, aqui em Friburgo, onde o rio cresceu e inundou, e encheu, matou pessoas, destruiu propriedades, né? E a força da água, ela é muito intensa. Eu, inclusive, vi uma situação recente da mudança do curso do rio, né, dessas últimas chuvas. O rio mudou o seu curso. Então, devido à inundação. Mas é interessante o texto que nós lemos aqui, eu queria fazer um paralelo sobre esse texto, porque fala de um rio, mas não fala de um risco de uma inundação. Por que eu estou citando isso? Eu estou citando porque, muitas vezes, quando nós pensamos em alguma coisa que é espiritual, em alguma coisa que a gente necessita crescer, que nós necessitamos de alguma coisa de Deus na nossa vida, para a gente crescer, para a gente progredir, a nossa esperança, a nossa expectativa está em que alguma coisa aconteça. Tem um pregador que, citando esse texto, ele falou uma coisa muito interessante. Parece que às vezes a gente imagina que um dia, do nada, você vai acordar e, conforme as cidades que eu citei, você vai encontrar tudo alagado ao teu redor. Então, se vive na expectativa de que alguma coisa aconteça na nossa vida.
Quem sabe um retiro, que é tão importante participar de retiro. Quem sabe um evento fora, que também é tão importante. Quem sabe ouvir a pregação de um grande pastor, de um grande líder, e nós temos tantos homens de Deus com palavras tão poderosas e tão legais. Então, às vezes, você é tentado a imaginar, né, que para você crescer na tua vida espiritual, para alguma coisa acontecer, para Deus mudar alguma coisa, a ação vai partir dele com relação a você. De repente, né, naquele encontro, de repente naquele retiro, de repente no meio daquele louvor, com aquela banda que toca maravilhosamente. Nada contra isso. Mas note bem, o que o texto fala para nós é que havia um homem que pega ali na mão provavelmente na mão, né, do profeta, e ele vai levando cada vez mais. Eu estou dando o título dessa palavra, e Ramon, que gosta muito quando eu falo do título, que ele já coloca rapidinho, né? E eu queria, inclusive, falar com vocês da importância de se inscreverem nesse canal, o canal do Proid. Nós temos essa palavra, vocês estão ouvindo aqui, existem pessoas que estão na internet ouvindo, e pessoas que podem ouvir depois, através do canal do Proid, que você pode fazer a sua inscrição, né, se inscrever lá no YouTube, e dar o seu joinha, né, acionar lá para você receber as notificações. Você vai receber, você pode abençoar alguém, você pode estar divulgando, né? Não estou falando para promover pregador, né? Mas para que a palavra possa chegar para as pessoas. O título da palavra de hoje é Sua Profundidade com Deus. É disso que o texto está falando. O texto está falando de um rio, e é um rio que tem uma água que é profunda, mas que necessita um deslocamento até essa água. Ele fala sobre algumas etapas, e eu destaquei aqui, pelo menos, eu queria falar sobre as 5 fases da visão de Ezequiel nessa noite. A primeira fase que o texto relata é a fase da margem. É alguém parado à margem de um rio tão grande, tão maravilhoso, com tanta riqueza. E eu queria falar nessa noite com pessoas que parece que vivem sempre à margem do Evangelho. Já viu gente que parece que é crente? Eu conheci gente que cantava, fechava os olhos, né? Levantava a mãozinha e todo mundo achava que a pessoa era crente. O cara nunca tinha sido batizado, o cara nunca foi crente na vida, mas gostava, participava de todas as reuniões, né? Eu não sei se já faleceu, não sei se morreu com Cristo, mas existem pessoas que parece que se contentam a viver à margem da vida cristã, se viver à margem daquilo que Deus tem para conceder para nós. É interessante fazer um paralelo, porque quando a gente fala sobre margem, a gente lembra do texto, daquele texto de Jesus, lá em Mateus 13, Jesus fala sobre a parábola do semeador. E Jesus fala que diz que parte do semente caiu à beira do caminho, né? Mateus 13, depois, se alguém quiser procurar, Mateus 13, a partir do versículo 3 até o versículo 21, diz que uma semente caiu à beira do caminho, e depois Jesus explica por que a semente não germina. O Senhor fala que o maligno vem e arrebata. Existem pessoas que vivem à margem do Evangelho, vivem à margem do poder de Deus. Então ele gosta de receber oração, ele pede oração. Existem pessoas que às vezes são referenciais para que venham orar. Então, eu queria que você orasse por mim e tal. Tudo bem, é bom, né? É bom que se ore, é bom que alguém tenha você como uma referência de oração. Mas parece que são pessoas que estão sempre à margem do caminho. E o mesmo texto de Mateus
fala sobre também o segundo nível da parábola do semeador, diz que tem semente que cai entre as pedras, né? E também não consegue produzir nada, e Jesus explica, porque não tem profundidade em si mesmos, não tem profundidade, não se aprofunda com Deus, né? Então não tem como, porque aí a semente não vai para frente. E eu queria, nessa noite, poder falar sobre esse tema. Sabe, pessoas que vivem na carona a vida toda, pessoas que vivem à margem do rio, existem pessoas que vêm, participam de uma reunião e que bom que você está aqui, né? E que bom que você está, de alguma forma, ligado à igreja. Mas eu quero dizer nessa noite, eu creio que o Espírito Santo quer dizer nessa noite, para você que está aqui, existe mais de Deus. Quantos podem dizer amém? Deus deseja que eu e você se aprofunde um pouco mais. O segundo nível, a segunda fase da visão de Ezequiel, ele cita também que a partir do momento em que ele entrou no rio, ele diz que ele andou um período, aí são cerca de 500 metros, né? E fala que era água que dava pelos tornozelos. Existem alguns sentidos nessa água que dava pelo tornozelo. Evidentemente, falar sobre tornozelo fala de uma fase inicial da caminhada cristã. É a fase onde você tirou os seus pés do inferno e você foi salvo e você colocou os seus pés sobre a rocha. Amém? Quantos podem dizer amém? Fala de uma fase inicial, mas a salvação que eu e você recebemos em Cristo Jesus, ela não é um fim em si mesma. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, eu sou salvo, se eu morrer, eu tenho a salvação garantida. Tudo bem, é excelente, é ótimo, é um grande ganho. Afinal de contas, você ia morrer e ia para o inferno, você ia para a morte eterna. É tão precioso quando você vai num velório de alguém que foi em Cristo Jesus, e você olha ali para aquela pessoa, para aquele corpo ali, você vê até uma expressão de serenidade daquela pessoa, porque foi salva. Mas a palavra de Deus diz que a salvação não é um fim em si mesma. A Bíblia nos diz que nós devemos desenvolver desenvolver a vossa salvação. Isso está na palavra de Deus. Desenvolver, crescer. A salvação não é um fim em si mesmo. E é interessante quando fala sobre tornozelo, que é essa área do pé, tem um sentido de caminhar, né? E o sentido também o de caminhar e de seguir, a necessidade que nós temos de caminhar no Evangelho e de seguir a Cristo Jesus. Eu creio que é importante que você que está nos ouvindo, você que está nos ouvindo em casa, que você possa entregar a sua vida a Cristo Jesus, sabe? Dar um passo inicial e ser inserido no reino de Deus. A palavra de Deus diz que é muito importante que você confesse a Jesus. A Bíblia diz que se com a tua boca você confessar Jesus e no teu coração você crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É muito interessante que no dia da crucificação havia do lado ali de Jesus, né, um malfeitor, e a gente não sabe exatamente o que aquele homem tinha cometido, mas aquele homem falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, em verdade eu te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, a salvação é algo que você precisa abrir a sua boca e comunicar, é algo que você precisa declarar publicamente, você precisa declarar isso para Deus, e você precisa declarar para as pessoas que você deu um passo de fé, que você colocou os seus pés sobre a rocha, porque a Bíblia diz que o Senhor tirou os seus pés de um charco de lodo. Neemias citou isso agora aqui,
tirou os seus pés de um charco de lodo e colocou os seus pés sobre a rocha. Eu quero falar uma coisa para você que está aqui nessa noite. Embora que a declaração para a salvação, ela precisa ser feita com os nossos lábios. Eu creio que talvez aqui 99% das pessoas que estão aqui, e talvez que 99% das pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, um dia usaram seus pezinhos para sair, para passar num corredor e chegar até a frente atendendo um apelo. Quantos já fizeram isso aqui? Quantos já entregaram a sua vida para Jesus atendendo um apelo? Eu creio que uma grande maioria um dia fez isso. E eu queria dizer para você que está aqui nessa noite, para você que está abrindo, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor quer liberar os seus pés para que você possa ser inserido no reino de Deus. Quantos podem dizer amém? O terceiro aspecto dessa palavra fala sobre águas que davam pelo joelho. E eu, assim, meditando, eu lendo sobre esse tema, eu creio que o Espírito Santo me deu assim, uma direção, uma orientação sobre o significado do joelho. É interessante que a partir do joelho, nós temos o fêmur, e eu não conheço muita coisa, né, sobre o corpo humano, só basiquinho, mas eu descobri que o fêmur, ele é o maior osso que existe no corpo humano. E muito interessante porque eu já vi algumas vezes, através de lutas marciais, das artes marciais, a capacidade, a potência de um golpe dado com as pernas. Eu sempre observei isso, que é sempre um nocaute quase que certeiro quando a pancada, né, ali, o golpe é dado pela perna. E uma coisa também que sempre me chamou a atenção no futebol é o lançamento do goleiro, quando o goleiro joga a bola. Quando ele joga com a mão, a potência é uma. Quando ele chuta, a potência é outra. Por que eu estou falando sobre isso? Estou falando sobre o fêmur. Eu queria falar um pouco também sobre a força, a capacidade humana. Eu creio que Deus, nesse tempo, quer nos levar a servi-lo com as nossas forças. Amém? A palavra de Deus diz que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de todas as nossas forças. É possível alguém servir a Jesus, é possível alguém desejar servir a Jesus sem empreender força, sem empreender algum tipo de esforço. Então, é aquele crente que está muito interessado em viver uma vida apática, uma vida sem esforço algum. A Bíblia fala disso, que nós devemos servir ao Senhor através dos nossos talentos, através dos nossos dons. Amados, eu tive essa semana com um rapaz, que eu conheço desde garoto, e teve eu e Ângelo, e eu fiquei impressionado. Não é mais garoto não, ele já está meio velhinho já, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele ia participar de um projeto para nós, e ele falou: olha, eu tenho um problema muito sério com vocês. Falei: fala aí. Falei: caramba, problema? Eu não sei cobrar vocês, porque vocês são pessoas que a gente conhece há muitos anos, e vocês são pessoas de extrema seriedade. E esse rapaz, ele se propôs a nos servir com os seus talentos, servir a igreja de Jesus com os seus talentos. Alguém que não está nem vinculado a nós. Sabe o que eu fico pensando, às vezes? E quando eu tenho alguns relacionamentos na igreja, algumas pessoas, nós temos vários desafios, mas eu fico muito contente, eu me sinto assim, muito grato, e me sinto muito protegido, quando eu estou em algum desafio relacionado à igreja, e eu sei que tem gente que vai servir ao Senhor juntamente comigo,
com força através dos seus talentos e através dos seus dons. Eu estou olhando para um grupo de pessoas que são pessoas talentosas, são pessoas que têm poder aquisitivo para ofertar, pessoas que têm condição técnica para influenciar em várias áreas, áreas educacionais, áreas ministeriais, áreas de evangelismo, de missões, de tantas coisas, tantas capacidades. Eu creio que esse nível que está aqui é um nível que fala de servir ao Senhor com as nossas capacidades, com aquilo que Deus nos deu. Mas não encerra por aí. Eu creio que não é apenas esse nível, é um nível bom, é um nível muito bom, muito forte, mas a gente vê que o homem lá, na visão de Ezequiel, aquele homem segue rio adentro, e ele leva para águas que davam pelos lombos. E eu li alguma coisa sobre isso, e em algumas versões, em alguns comentários bíblicos, fala sobre a cintura, e a outras fala sobre ombros. E eu perguntei para o Senhor, o que é que significa isso? Por que é águas que dão pelos lombos? É interessante, irmãos, porque a partir da cintura e até o ombro é onde estão os nossos órgãos vitais. E dentre esses órgãos vitais está o coração. E eu creio que quando aquele homem leva Ezequiel até a água que dava para o lombo, ele estava falando, ele queria falar alguma coisa sobre o coração. A Bíblia diz lá em Jeremias que enganoso é o coração do homem, mais terrível do que todas as coisas. Quem pode controlar, quem pode discernir o coração? O coração do homem é tendencioso ao pecado, é tendencioso ao engano, é tendencioso à traição, são tendências malignas, terríveis. Mas é importante entrar nesse rio de Deus. É importante permitir que as águas, elas possam molhar essa região nossa e purificar o nosso coração. A Bíblia fala, Davi fala em Salmo, Senhor, me dá um coração puro. Sabe, um coração puro, um coração sem malícia, um coração sem rancor, um coração sem ódio, um coração que perdoa, um coração que está disposto a ser semelhante a Jesus. Um outro aspecto que eu queria destacar também sobre o coração é a importância da emoção. Eu estava vendo aqui os irmãos cantando e essa palavra estava ruminando dentro de mim, e eu fiquei pensando sobre a importância de nós, de fato, termos prazer no Senhor. Quando nós temos prazer, nós demonstramos a emoção. Eu sei que eu sou um cara assim meio travado. Eu sei que eu sou um cara muito tímido. Mas olha, eu vou dizer um negócio a você. Quando, de repente, eu estou emocionado com uma coisa, ninguém me segura, meu irmão. Eu falo mesmo. Já ouviram alguma vez eu gritar? Eu grito às vezes, quando eu estou emocionado. Eu grito. Eu lembro que uma vez a gente tinha feito uma situação lá na empresa, há muitos anos isso, e a gente tinha que vender umas cotas, e naquela época eu ganhei um valor de R$1.000, não é o mesmo R$1.000 de hoje não, era um dinheirão. E eu fui trabalhar, estava lá sentado e tal, e de repente o telefone tocou. E havia muitos funcionários que estavam trabalhando, sonhando em ganhar aquele valor e vender aquela cota e tal. Eu estava lá sentado, o telefone tocou e alguém me falou assim, olha, queria dizer para você que você foi o contemplado. E aí, você pode imaginar que eu falei, tá, tudo bem. Não, eu gritei, eu falei, e ficou todo mundo ouvindo o grito. Falou, que isso, meu irmão? O cara deve ter endoidado, esse cara é um cara contido, é um cara mais quietinho e tal, mas eu estava gritando, porque aquele valor era um valor que ia me abençoar, ia abençoar a minha família. Então, é muito importante, sabe,
dentro do nosso jeitinho, dentro das nossas limitações, da personalidade da gente, sabe, servirmos a Deus com emoção, servirmos a Deus com paixão. Mas a gente sabe, né, e o texto está falando para a gente, que somente isso não é suficiente. Por que não é suficiente, já? Porque muitas vezes você conhece um casal que quando se casou era uma paixão só, né? Ele abria a porta do carro para ela, era aquela coisa até meio melosa e tal, e de repente, do nada, o negócio acabou, né? O que no coração humano, né? No amor natural, no amor humano, é possível que o amor se torne em ódio. Nós pregamos aqui recentemente, nós falamos sobre Caim. Caim foi um homem que odiou seu irmão, odiou a ponto de matar. Não é natural isso. Se você foi criado numa casa, se você tem duas crianças, elas podem brigar, mas o natural é que elas se amem, elas se protejam. Eu lembro do meu tempo de criança. A gente era criado. Eu tinha alguns primos, eu tinha a minha irmã, que era mais velha, e depois uma outra que nasceu, já era quase adulto. Ninguém podia mexer com aquele grupo, né? Aquele grupo que eu andava, ninguém podia mexer, porque eu ia partir para a briga, eu ia proteger, eu ia, de alguma forma, demonstrar o meu cuidado e o meu amor. Mas é interessante, porque eu já vi muita gente adorando a Jesus. Eu já vi muita gente levantar a sua mão e declarar amor por Jesus. E passado algum tempo você encontra essa pessoa totalmente desviada, totalmente desinteressada pelas coisas de Deus. Você sabe o que eu entendo desse texto? Eu entendo que essa fase da água que vai dar nos lombos, que vai banhar o seu coração, ela é muito importante. Ela é muito importante, mas ainda não é suficiente. E a Bíblia fala, o texto fala, sobre águas que são profundas, né? E essas águas são as águas que Deus deseja que eu viva, e Deus deseja também que você viva. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, Deus deseja que eu chegue até as águas profundas. Eu queria destacar pelo menos aqui, sobre as águas profundas, pelo menos três aspectos muito importantes. O primeiro aspecto da água profunda, quando diz que era um rio que não só podia se atravessar nado. É interessante que nas outras fases havia um certo controle, né? Na fase do pé é fácil entrar e também fácil voltar. Na fase do joelho é mais difícil correr, não dá para correr com água no joelho, mas a gente pode tentar correr ou para frente ou para trás, né, com a água no lombo, mas somente na fase da água profunda. O teu pé não dá mais, você não está com o pé no chão. Sabe o que significa isso? Isso significa que você perdeu o controle da tua vida. A palavra de Deus diz que valeis se vocês me chamarem de Senhor e Senhor e não fazer o que vos mando. A palavra de Deus diz isso. É muito importante, é muito precioso nós sermos salvos, mas a Bíblia ela não nos engana. Ela não diz que a nossa relação com Jesus deva ser somente aquela contemplação do meu Salvador, não. Ela diz que eu preciso reconhecer ao meu Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. Quantos dizem amém? É somente nessa fase das águas profundas que você perdeu o controle da sua vida, que você não faz mais o que você quer, que você vai de fato andar de acordo com a orientação do Espírito Santo. Essa fase, irmãos, é a fase do discipulado. A fase que você, não estou falando de você discipular, não. Discipular é uma consequência de um discípulo de Jesus. Eu estava conversando recentemente com um líder, eu falei, olha, eu acho que esse termo está meio sumido no meio da igreja.
discípulos de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para você: quem você presta conta da sua vida? A quem você presta conta? Você vai falar assim: meu discipulador é Jesus. Maravilhoso, resposta maravilhosa, né? Espiritual demais, muito boa, é verdade mesmo, né? Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Mas tem uma resposta que ela não parece ser tão espiritual, ela parece exigir um pouco mais de humilhação e de quebrantamento para as nossas vidas. É quando você diz assim: não, quem me discipula é fulano, de carne e de osso. A quem eu presto contas da minha vida, a quem eu submeto a minha vida, além de Jesus, de orar a Jesus, é o irmão fulano. Isso necessita não parece ser um negócio, né, que você possa gostar, mas isso é quando você perde o controle da sua vida. Olha, a Bíblia fala de Pedro, diz que Pedro é aquele cara de temperamento explosivo, aquele cara, né, talvez seja do Novo Testamento o cara mais assim, sanguíneo que a gente encontra na Bíblia. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias de Pedro, ele precisava ser conduzido por alguém. Ele ia ficar sendo conduzido para lá e para cá, por lugares, inclusive, onde ele não queria ir. Eu sei que fala de uma situação que é relacionada à cegueira, onde precisa de olhos de outras pessoas para tentar conduzir. Mas eu sei também que fala sobre alguém que vai se submeter a alguém para poder caminhar, para poder seguir a sua vida. Isso são águas profundas. Quantos podem dizer amém? Quem tem ajudado você? A quem você tem sido, de quem você tem sido discípulo? A quem você tem prestado contas? A quem você tem confessado seu pecado? Eu queria dizer para você, né, que eu tenho vivido isso, tenho vivido aquilo outro. Quem tem sido essa pessoa? Irmãos, são águas profundas. Eu creio que Deus quer nos levar a isso. Um segundo aspecto sobre águas profundas é um tema que Deus tem batido demais. Franco falou aqui, quando teve na conferência. Eu não fui na conferência do Rio, mas peguei alguma coisa também, Franco falando sobre relacionamento, de vida de relacionamento com Deus. Eu não estou usando aqui o termo devocional com Deus, porque parece que o termo devocional é um termo muito técnico. Então, significa que se eu ler alguns textos da Bíblia, e se eu falar algumas palavras para Jesus, e aí eu já fiz uma devocional. Não estou falando de alguma coisa técnica, de alguma coisa robótica, de alguma coisa que não tem vida. Eu estou falando de um relacionamento com Jesus. E eu queria pautar isso numa palavra que está em Lucas 10, eu não preciso abrir, todo mundo conhece a palavra, que fala sobre duas irmãs. E essas duas irmãs, Marta e Maria, elas estavam servindo a Jesus. E a Bíblia diz que Marta, ela, quando viu que Jesus estava na sua casa, ela teve assim uma boa vontade muito, muito grande em servir a Jesus. E ela falou: preciso fazer o almoço, eu preciso fazer um café, eu preciso limpar essa casa, afinal de contas, Jesus está aqui. E ela viu que sua irmã Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, se relacionando com ele, de alguma forma, o adorando. E a Bíblia diz que ela, ousadamente, ela falou para Jesus: Senhor, que é isso? Que vergonha, eu estou aqui me matando, a minha irmã está aí, sentada aí aos teus pés. E Jesus fala com ela: Marta, Marta, você vive agitada com muitas coisas. Poucas coisas são necessárias. Inclusive, uma apenas é necessária, e tua irmã, Maria, ela escolheu a melhor parte. Olha, irmãos, nós estamos vivendo e falando de um tempo de uma igreja simples. Amém? Isso aqui é simplicidade.
a simplicidade de poucas coisas é simples. Mas uma coisa é mais simples ainda. Se você que está aqui nessa noite, você imagina que viver uma igreja simples é um pacote que vai ser trazido simplesmente, vamos liberar esse evento, vamos liberar aquele outro evento, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu tenho lido um pouco sobre esse tema, sobre igreja simples. E eu sei que a igreja simples não é uma igreja que não tem trabalho. Eu, particularmente, tenho entendido que é o contrário. A igreja simples dá até muito mais trabalho. E se tem um trabalho que não vai partir da liderança da igreja, se tem alguma coisa relacionada à simplicidade da igreja, que não vai partir de uma programação, essa coisa se chama relacionamento diário com Deus. É um desafio? Sim, é um desafio. Você falar com Deus todas as manhãs, você procurar ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele fala. Deus é um ser vivo, é um ser que se manifesta e fala a sua vida e fala o seu coração. Você se dedicar a um tempo e falar, não, hoje eu vou tirar um tempo para jejuar, e eu quero jejuar por minha vida, quero jejuar pela igreja, quero jejuar pelas causas do reino de Deus, por tantas causas. Isso é importante. Há quem chame isso de disciplina espiritual. Mas quantos estão vivendo sem prática nenhuma? Olha, existem gente que tem a capacidade de levantar pela manhã, tomar um café e partir, viajar e trabalhar. Olha, eu queria aproveitar aqui esse tema, esse texto, que fala sobre uma progressividade. Começa a progredir no teu relacionamento com Deus. Não estou querendo dizer aqui que você deva já de imediato, a partir de amanhã, orar 2 horas, só se Deus tocar na sua vida, mas ore um pouco mais, dedique um pouco mais, faça um pouco mais, não fique esperando que alguma coisa vai acontecer do nada na sua vida, porque o tempo está passando e você está perdendo seu tempo, imaginando que alguma coisa vai acontecer naquele evento, naquele retiro, naquela reunião, naquele pregador, naquela unção especial. Comece você a fazer alguma coisa. E eu tenho convicção, e eu tenho clareza, que o que está falando sobre águas profundas tem a ver com relacionamento com Deus. Tem a ver em você estar mais perto de Jesus. Quantos podem dizer amém? O terceiro aspecto que eu queria mencionar sobre essas águas profundas é que, a partir do momento que você entra nas águas profundas, você é totalmente molhado. Totalmente. Em todas as outras fases, você tinha uma parte do corpo molhada e outra parte poderia ficar seca. Nessa fase aqui, molhou tudo. Molhou o cabelo que às vezes está com aquele produto, né, para ficar especial, molhou, acabou. Foi. Né? Sabe o que isso está querendo dizer? Sabe o que isso aponta? Isso aponta para uma vida de santificação. Eu creio que uma forma de nós nos aprofundarmos nas águas de Deus, no rio de Deus, é termos uma vida de santificação. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que é tempo de parar de brincar de crente. Eu creio que é tempo de parar de brincar com Deus. Porque a Bíblia diz, olha, que de Deus não se zomba. Quando eu tenho uma vida dupla, quando eu tenho uma vida de hipocrisia, quando eu vivo flertando com o pecado e com o mundo, me concedendo determinadas coisas, né?
eu não tenho uma vida santificada para com Deus. Águas profundas fala sobre uma vida de santificação. Você sabe qual a diferença entre santificação e santidade? Santidade é aquele processo ali concluído, né? Você se tornou uma pessoa santa. Jesus é santo. Mas ele tem a santidade dele. Mas nós precisamos viver um processo de santificação. E a diferença é que hoje, amanhã e depois eu vou buscar purificar o meu caminho. Eu vou buscar purificar a minha vida. Hoje, amanhã e depois e sempre. Eu vou viver esse processo de santificação. E nós estamos vivendo, eu creio que a igreja nesse tempo está vivendo uma lástima muito grande de crentes que estão flertando com o mundo, de crentes que estão amando o pecado, amando o mundo, tentando viver uma vida misturada. Então, é um flerte aqui, é uma concessão ali, e não é o que a palavra de Deus diz. Diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém vai ver o Senhor. Olha, não vai ver na sua própria vida. Sabe quando você precisa ouvir a Deus? Diante de uma situação que você está passando difícil, de um filho, de uma enfermidade, você recorre ao Senhor e você bate a porta do Senhor e você não consegue ver o Senhor, você não consegue ter uma resposta de Deus. A sua vida, muitas vezes, você não tem vivido uma vida de santificação, você tem deixado esse tema de lado, você acha que dá para levar a sua vida de qualquer jeito. Ninguém vai ver o Senhor sem santificação naquele dia. Não vale a pena pensar que o simples fato de eu aceitar Jesus, receber Jesus como Senhor, isso vai me levar, né, à salvação. Não é só isso. Existe um processo de santificação. Eu preciso parar de amar o mundo. Eu preciso olhar para o mundo e falar, isso não é para mim. Eu mudei. Olha, irmãos, eu creio que chegou o tempo de parar de brincar com Deus, de parar de brincar de crente. O negócio é sério. A vida espiritual é séria e você precisa tomar uma atitude com relação a isso. E eu creio que um dos aspectos dessa água profunda, que na visão de Ezequiel fala sobre santificação, você precisa santificar a tua vida e o teu caminho. Quantos dizem amém aqui? Eu queria concluir essa mensagem, essa palavra, com duas ilustrações. A primeira, eu lembro que há muitos anos, eu era pequeno e meu pai era sócio de um clube. Isso tem muitos anos atrás. E a gente ia para aquele clube, eu era garoto. E ali naquele clube, a área que eu mais gostava era da área da piscina. Não envolvia com jogos, com nada, mas eu gostava de água, de piscina. Então tinha uma piscina de criança. E eu já não gostava, era criança, mas não gostava daquela piscina. Porque a água era ralinha, aquele negócio sem graça. Eu gostava de mergulhar, sempre gostei de mergulhar. E tinha a piscina dos adultos. Mas eu sempre queria estar na piscina dos adultos, e ali tem guardião de piscina, tem sempre alguém preocupado com criança, porque criança não gosta de piscina de criança. Criança gosta de piscina de adulto, ela quer mergulhar. Isso é normal. Isso é normal. Agora, eu queria contextualizar, eu queria transferir essa ilustração para a minha e a sua vida com Deus. É possível que você, diante da exposição da palavra, você constatou, estou vivendo em águas que são rasas. Eu queria dizer, isso não é normal. Piscina para água que bate no pé e no joelho, isso é para criança. Adulto espiritual precisa experimentar de uma água mais profunda, de mergulhar, de se lançar. Nós estivemos no Sana essa semana, e a minha esposa falou, tem uma pousada aqui que tem um rio aqui. E eu falei assim, eu não gosto dessa pousada, porque não tem água onde eu possa mergulhar. A água é toda no joelho, toda... E interessante que, de imediatamente, eu lembrei desse texto.
Quantos aqui gostam de mergulhar? É muito bom. Nós temos um marzão aqui. Ninguém vai na Praia do Forte, por mais medo que tenha de não saiba nadar, que fica somente com esse calor inteiro, todo, com água, apenas molhando até o joelho. Não, você tem que mergulhar, você tem que provar, aquilo te faz bem, aquilo te renova, aquilo te purifica, faz bem para você. Segunda ilustração que eu queria usar, eu sei que eu já sou meio coroa, mas eu provei uns anos da minha vida, muito tempo atrás, de um jogo. A gente tinha, minhas crianças eram pequenas ainda, chamava PlayStation. Quantos aqui são desse tempo? PlayStation, todo mundo gosta, né? Todo mundo riu agora. Por incrível que pareça, eu também já joguei PlayStation. Eu joguei um pouquinho de PlayStation. E o meu jogo predileto, da minha filha, era o jogo de corrida. Esses dias eu fui num lugar e vi lá os jogos. Cara, como que eu gostava daquilo. E aí e tal. E eu tinha que ganhar para poder passar de fase. Não é isso? E eu lembro que uma vez fiquei muito contente, porque eu fui passando, passei a primeira fase, lutei para passar a primeira fase, difícil demais. E continuei insistindo, e você perde, aí dá uma gargalhada lá, você fica injuriado com aquilo. Mas aí eu lembro que um dia eu fui até a fase final daquele jogo. E eu não acreditei, eu falei, caramba, consegui, meu irmão. Cheguei à fase final. Eu sei que eu estou falando alguma coisa aqui que muitos jovens, principalmente, gostam de fazer, né? Mas isso fala, irmãos, de uma coisa que é natural no ser humano. Você quer mudar de fase, você quer poder avançar, você quer poder experimentar uma nova fase, né, no jogo. A vida espiritual não é um jogo, não é um jogo. Mas uma verdade está contida nessa ilustração. É importante você mudar de fase. É importante você, nessa noite, você dar um passo a mais, um passo além daquilo que você tem vivido. Quantos podem dizer amém? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite. Nós estamos encerrando essa palavra, essa mensagem, e nós queremos orar a Deus, orar pela sua vida, orar por essa profundidade tão importante, orar para que você penetre cada vez mais nesse rio de Deus, cada vez mais. Em que fase você está hoje? Você está à margem? Eu queria convidar você que está à margem do rio de Deus, está do lado de fora, que não entregou a sua vida para Cristo, que nunca declarou que você crê que Jesus é Senhor da sua vida. Eu queria convidar você nessa noite a vir aqui na frente, a usar os seus pés para declarar, usar os seus lábios para poder declarar, e usar os seus pés para poder confirmar a tua decisão por Cristo. Você que está aqui hoje, você que está em casa, na internet, você que depois vai assistir essa mensagem no YouTube, eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus, a mudar de fase, a não viver à margem, a não viver somente da carona de oração de alguém que eu sei que é importante, mas porque Deus quer muito mais do que isso. Eu quero convidar você, nessa noite, que precisa servir ao Senhor com suas forças, precisa servir ao Senhor com seus talentos, deseja servir ao Senhor com seus recursos. Eu queria convidar você, que está sentindo Deus falar ao teu coração, que viesse aqui na frente. Eu queria convidar você, que precisa de maior paixão pelo Senhor, de prazer em estar junto com os irmãos, de ter o prazer de estar junto com o Senhor, junto com Deus, de viver uma vida
plena, uma vida regada de regozijo, de prazer. Eu queria convidar você que viesse aqui à frente. Queria convidar você também que deseja essas águas mais profundas de Deus. A água onde você vai perder o governo da tua vida. Onde você vai dizer: Senhor, de fato, faz em mim aquilo que tu queres. Onde você vai poder declarar o mesmo que Paulo declarou. Paulo disse: olha, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso não é uma declaração vazia, isso é uma declaração de quem foi mais fundo no rio de Deus. Isso é uma declaração de quem entregou plenamente a sua vida ao senhorio e ao governo de Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente. Você que deseja, não é vergonha para ninguém. Você que não tem tido prazer em estar com o Senhor, em orar, em ler as Escrituras e falar: Senhor, se relaciona, eu quero me relacionar contigo. Você que deseja bater a porta, a Bíblia diz: batei, batei, e abri-se-vos-á. A Bíblia diz: buscai, buscai, e acharei. Você precisa buscar a Deus. A palavra de Deus diz que assim como as corças suspiram pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. Quem sabe você já não suspira mais por Deus. Quem sabe você já não tem mais prazer no Senhor, prazer em sua palavra, conforme diz o Salmo, que o meu prazer está na sua palavra e nela eu medito de dia e de noite. Talvez você esteja vivendo uma vida meditando em tanta coisa, seguindo tanta coisa errada aí nas redes sociais. Quais são os vídeos que você tem assistido? Qual é o tempo que você tem dedicado a tantas coisas ruins que estão aí? Séries, novelas, reality shows. É possível que alguém fale sobre todos esses temas. É possível que alguém fale sobre campeonato brasileiro, campeonato, tudo quanto é tipo de campeonato aí, europeu, mas não fale sobre Cristo. Não fale sobre uma experiência com Deus, porque o seu coração está distante de Deus. Está vivendo numa eterna água rasa. Isso não é normal. Assim como uma criança que não quer piscina de criança. Eu queria nessa noite, eu creio que Deus está falando ao seu coração. E aquele homem que a Bíblia diz que pega Ezequiel, ele provavelmente pegou pela mão, pelo braço. Eu creio que esse mesmo homem está aqui nessa noite. E o nome desse homem é Jesus. E ele quer pegar na sua mão e pegar no seu braço nessa noite e te levar a lugares mais profundos nele. A te levar a uma vida de santidade, a te levar a uma vida de oração, uma vida de entrega verdadeira. Ele está aqui nessa noite, e Ele quer te levar mais profundo. Enquanto nós cantamos essa canção, você já pode estar vindo aqui na frente, já tem gente vindo. Eu queria convidar você, que pudesse vir aqui na frente, que pudesse demonstrar para o Senhor que você deseja ir mais profundo em Deus. Talvez você esteja vivendo uma insatisfação espiritual muito grande. Acho que não está legal, acho que eu deveria abandonar tudo, estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Eu quero dizer para você que isso não é culpa do Senhor. Eu quero dizer para você que quem está vivendo alguma coisa melhor em Deus, não é porque o Senhor olhou para ele e falou: esse eu vou fazer e aquele eu não vou fazer. Não é não. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor. A Bíblia diz que você deve buscar o Senhor enquanto você pode achar. Você deve invocar ao Senhor. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero convidar você a mudar de fase.
na sua vida, que não é um jogo, mas você mudar de fase, você dar um passo a mais, no nome de Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria convidar que você viesse aqui à frente e pudesse declarar para o Senhor que você deseja se aprofundar mais nesse rio poderoso. Amém. Quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Aleluia, Senhor. Nós queremos bem dizer a Ti que o Teu rio está nesse lugar. A Tua presença, ó Deus, está aqui nesse lugar. Ó Deus, no nome de Jesus, Senhor. Queremos bem dizer a Ti, ó Deus, por pessoas, Senhor, que entregaram sua vida para Ti nessa noite. Pessoas que declararam, ó Deus, Pai, a necessidade, Senhor Deus, de ser salvo. A Tua palavra diz que, ó Deus, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, Pai, por vidas, Senhor Deus, que estão aqui nessa noite, que estavam destinados à morte eterna. Ó Deus, mas tiveram nessa noite, ó Deus, uma mudança, Senhor Deus, de direção rica e poderosa, ó Deus, em Ti foram salvos, porque a abundância, ó Deus, a riqueza, Senhor Deus, nos Teus rios, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, ó Deus, que, Pai, que cada vida, cada pessoa que está aqui nessa noite, que nós não conhecemos, ó Deus, o intuito, Senhor, mas que entendemos, ó Pai, que é um sinal, Senhor Deus, de profundidade contigo, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, Senhor, que possam ser visitados aqui nessa noite, ó Deus, possam ser fortalecidos por Ti,
ó Deus, no nome de Jesus, Pai, firma, Senhor Deus, nessa noite, ó Deus, joelhos, Senhor Deus, que estão trôpegos, Senhor, joelhos, ó Pai, que não conseguem, ó Deus, ter, ó Deus, uma caminhada, Senhor Deus, firme, Senhor Deus, em Ti, ó Deus, no nome de Jesus, nós rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor cure, ó Deus, Pai, todo tipo de atrofismo, Senhor Deus, espiritual, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos rogar, ó Deus, nessa noite, ó Deus, por uma igreja com profundidade contigo, Senhor, por um evangelho, Senhor Deus, marcado por homens e mulheres, Senhor, que são simples, ó Deus, mas que tenha Jesus, ó Deus, que tem relacionamento, contato com Jesus, que tem uma palavra, Senhor Deus, para o perdido, Senhor, ó Deus, que tem a solução, ó Deus, para o enfermo e para o doente, Senhor, ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que nesse rio, ó Deus, há planta, Senhor Deus, que cura, Senhor, ó Deus, há folhas, Senhor Deus, que cura, ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos rogar a Ti, que o Senhor comece a curar a gente aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós lembramos agora das enfermidades que são emocionais, ó Deus, no nome de Jesus, vem curando, Senhor Deus, ó Pai, todo tipo de medo, Senhor, todo tipo de depressão, ó Deus, no nome de Jesus, nós entendemos que a vida do Espírito Santo em nós, ela nos cura, ó Deus, no nome de Jesus, vem curando aqui nessa noite, depressão, ó Deus, síndrome de pânico, ó Deus, Pai, loucura, ó Deus, no nome de Jesus, bipolaridades, ó Deus, humor, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, vem curando enfermos aqui nessa noite, Pai, ó Deus, se há enfermidade, Senhor, se existem pessoas que estão aqui na frente, ó Deus, com enfermidade no seu corpo, ó Deus, vem sarando, Senhor, nós entendemos que nesse rio do Senhor, ó Deus, a cura, ó Deus, Senhor Deus, substâncias que são poderosas para curar, ó Deus, o câncer, substâncias que são poderosas, ó Deus, para curar o fígado, o rim, ó Deus, Pai, órgãos, ó Deus, importantes e vitais, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, bendizemos a Ti e rogamos a Ti, ó Deus, que como igreja, Senhor, o Senhor nos leve a lugares que são mais altos, lugares que são mais profundos, ó Deus, em lugares, Senhor Deus, ó Pai, onde vamos assim desfrutar, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, ó Deus, de um relacionamento mais intenso contigo, Senhor, leva-nos, Senhor Deus, a isso, ó Deus, é o nosso clamor dessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus.